Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog e hoje a gente vai falar sobre como fazer orçamento de reforma. É uma dúvida que a gente sempre recebe, nossos seguidores sempre estão perguntando isso, como fazer orçamento de reforma, quais itens tem que se atentar mais, o que é importante ver, o que não é importante, como tratar esse tipo de orçamento. É um orçamento que gera aí alguns riscos, né? Então, obra de reforma ela é muito diferente de uma obra de construção. A obra de construção, você está saindo do zero, você tem os projetos, né? Geralmente tem os projetos. Quando não tem, mesmo assim, é mais fácil você fazer o orçamento de algo que vai ser construído do que reformar uma construção, do que reformar uma obra já, né? Que está aí com um tempo já construído e você tem muito mais imprevistos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso, alguns pontos que você precisa se atentar, né? Já começando aí com um dos mais importantes, é o serviço de demolições, né? Você tem que se atentar muito a isso. Então, antes de fazer qualquer tipo de orçamento de reforma, visita a obra, tira fotos, vê a questão de logística, de transporte, vê a questão de como vai chegar o material na obra, no caso se for apartamento, se for residência, aonde vai ser alocado os materiais, né? Em quais lugares ali você vai fazer um mini canteiro, né? No caso se for apartamento, se tem acesso, se tem entrada de caminhão, se for concretar alguma coisa, se tiver concreto usinado, como que vai ser feito essa concretagem, né? Se você vai precisar de algum equipamento que não tem nas composições, que não está lá no seu custo direto da obra, então você precisa inserir isso num custo indireto. Então isso é muito importante, né? No caso de apartamento mesmo, no meu prédio lá onde eu moro, você não pode subir com materiais de construção no elevador. Então, se for reformar meu apartamento, você não poderia estar levando esses materiais, nem mesmo se bater o concreto lá embaixo, você não pode utilizar o elevador para carregar esse tipo de materiais. Isso é muito comum, dependendo aí de onde você vai estar prestando o serviço. Você tem que ir lá conversar com o síndico, ver quais que é as normas, pegar as normas lá do prédio, ver como que você vai fazer isso, né? Se vai pela escada, né? Você vai ter que tomar muito cuidado para não estragar ali também já outros ambientes do prédio, senão você vai ter que arrumar depois. Então, tudo isso são itens que vai incluindo, né, que você vai tirar as dúvidas na visita, vai tirar a dúvida lá conversando com o síndico, vai tirar algumas fotos, vai trazer isso para o seu escritório e ali você vai começar a fazer esse orçamento, né? Então, se atente muito aos riscos, veja a possibilidade de estocagem. Às vezes você não pode estocar os materiais também numa laje, você vai colocar lá em cima, num quarto do prédio lá, do apartamento. A função estrutural do prédio é para uma carga, você vai lá e coloca cimento, coloca piso, coloca tudo naquele 1 metro quadrado ali, você pode até prejudicar a estrutura e você colocar muitos materiais no mesmo canto. Então você precisa pelo menos ter alguma coisa lá embaixo, alugar um container, depois para subir o material, um dastinho, um balancinho, alguma coisa você precisa fazer. Então conta isso também, você tem que colocar isso como custos indiretos e acrescentar no orçamento. Outra parte importante, a parte de demolições, né? Lembrar que a parte de demolições de alvenaria, a hora que você está lá fazendo orçamento, você demoliu uma parede, né? Ela está lá no estado dela natural, lá ela está em área normal. A hora que você faz a demolição dela, aquele bloco cerâmico, né? Ele não vai ficar certinho na hora de você retirar. Então existe aí uma boa prática de você sempre pegar o serviço de demolições e multiplicar por 2. Claro que se for colocar na caçamba, aquele 1 metro quadrado de alvenaria, às vezes vai para 1,5, 2, né? Então você precisa considerar isso, eles não se encaixam perfeitamente como está lá na parede. Então você também precisa se atentar a isso. Outro ponto também legal de se observar é que se você está fazendo a obra com materiais e mão de obra, se atentar que se você só tem essa obra para executar, você está lá orçando uma etapa e tem lá 2,5 sacos de cimento para fazer tal serviço. Tentar arredondar isso para 3, né? Nos seus insumos, né? Pela composição. Se você não está fazendo por um software, pela planilha, você tem que abrir lá. É um pouquinho mais complicado, você tem que abrir lá as composições e ir fazendo isso serviço a serviço, pelo menos os principais, os que mais impactam aí a sua obra. Se você não tem um software, eu até já deixo aqui uma deixa que a gente vai estar para lançar aí nas próximas semanas um software de orçamento e custos. Ele vai estar aí disponível nas próximas semanas e aqui já fazendo um jabazinho nosso. Então fique atento aí nos e-mails aí, né? E também nas redes sociais que a gente vai estar divulgando e com certeza a gente vai evoluir para essa parte também. E é uma maneira de você se planejar, né? Você vai utilizar 80 metros de fio numa reforma, você só compra rolo de 100. Então se atentar a esses ajustes no final do orçamento,
por um relatório de composições, um relatório de materiais, você consegue ir ajustando. Uma outra maneira também que eu vejo é as pessoas contratarem por hora, né? Então, se é uma reforma só de mão de obra que você não vai entrar com materiais, algumas empresas acabam optando por fornecer essa mão de obra por hora. Então, você faz um valor unitário por hora e dependendo do tanto de hora que for a obra, você cobra no final. Fica fácil aí de você lidar com os clientes. E tudo que for colocado na proposta de orçamento tem que deixar o mais claro possível, porque vai ter imprevistos. Coloque aí uma verba de riscos, mas também deixa claro que se alterar alguma coisa do escopo que não tinha como prever, que vai ser feito algum tipo de aditivo, alguma forma de estar realocando esses custos e informando o proprietário da obra sobre tubulações que não estavam previstas trocar e que precisam ser trocadas, infiltrações, né? Esses dias mesmo eu conversando com um amigo, ele fez uma reforma grande lá numa casa que ele foi pegar para fazer de escritório, uma reforma muito grande, e ele é advogado e não fez contrato, né? Não fez nenhum tipo de contrato indicando ali que teria que colocar os serviços, o que estava incluído, o que não estava incluído na reforma, e no final da obra ele teve que pagar um valor adicional. Ele ficou bem nervoso e aí eu falei para ele, pô, mas você é advogado, como que você não fez contrato, né? Você tem que dar o exemplo. Então, outra dica importante, faça contratos, documente tudo, né? Tudo que estava previsto, tudo que foi realizado, porque todo tipo de aditivo gera um desconforto muito grande e aí você acaba se queimando por pouca coisa. Ele mesmo lá no caso ficou bem bravo no final, teve que pagar um valor que já achou que já tinha pago e aí acabou até falando mal do construtor, e é um construtor bom ainda aqui na região. Imagina se fosse um outro construtor aí que seja ruim na praça, realmente a obra dele ainda teria saído um custo muito maior. Provavelmente ele deve ter errado no orçamento e depois quis realocar esses custos para o proprietário. Então, evite isso, evite toda vez, né? É um transtorno muito grande você fazer um orçamento prevendo 100 mil e gastar 200, então isso é muito, muito ruim. Tente não fazer isso e sempre esteja atento aos riscos. Se for fazer por hora, se atente à hora extra, se vai trabalhar noturno, adicional noturno, coloca tudo isso nos encargos. Tem uma maneira de você já fazer os encargos diferenciados para o tipo de obra, sem precisar estar colocando em custos indiretos. Então todas essas dicas que eu falei nesse vídeo vai ser importante para você elaborar um bom orçamento de reforma, um bom orçamento aí da sua obra, tá? Qualquer dúvida avisa a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.